O Povo Economia. 14h21. Muita gente tem passado a fazer investimentos em aplicações como Tesouro Direto ou letra de crédito imobiliário. Dados da Associação de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais mostra que aumentou em 9% o volume de aplicações financeiras de pessoas físicas em 2018. E para falar sobre este assunto, eu converso com o Tiago Fujiwara, diretor e assessor de investimentos da Conceito Investimentos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes do Povo CBN. Tudo bem com você? Tiago, investimentos, né? Muita gente tem procurado investimentos mais seguros, ficado na poupança. Qual a vantagem da poupança e qual a vantagem de outros tipos de aplicação? Neila, hoje o mercado está muito aberto, né? Antigamente era um mercado muito bancarizado, então existiam alguns produtos triviais que os bancos ofereciam, que era a poupança e os CDB. Hoje, com esse mercado aberto, existem outras oportunidades. Por exemplo, antigamente todo banco ele comprava alguns produtos e fazia captação através de CDB. Isso para emprestar para as grandes empresas. Hoje as grandes empresas, através das corretoras, estão conseguindo fazer a distribuição direta. Então está existindo um mercado hoje chamado de CRA, CRI e debêntures, né, que são 3 produtos de longo prazo, que as empresas de primeira linha estão conseguindo ofertar diretamente para os consumidores. Isso vai ter uma oportunidade para os consumidores de ter alguns produtos muito rentáveis e tão seguros quanto os produtos como poupança e o CDB. A poupança é uma captação dos bancos que é pré-fixado. Então essa pré-fixação normalmente é uma fixação muito baixa. Hoje, por exemplo, toda vez que a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança só paga 70% desse montante. Então, normalmente, a poupança é um produto menos rentável do que outros produtos no mercado. A única vantagem seria não ter desconto de imposto de renda. Sim. Mas não vai pagar um imposto de renda, mas, consequentemente, vai receber um valor muito baixo. Muito menor, né? Muito menor. A rentabilidade, não é que vai receber menos do que depositou, vai receber com a rentabilidade menor que outras aplicações. Que outras aplicações, correto. Tem muito banco hoje funcionando pela internet, muitas aplicações online. O que as pessoas devem fazer na hora de buscar uma aplicação? Porque isso requer um conhecimento também sobre essas oportunidades. Neila, existe um universo de instituições. Essas instituições bancárias, elas captam através de CDB, mas o meu conselho primeiro é analisar qual a instituição, porque a gente tem que saber o nível de qualidade desse papel. Como é que está o balanço, como é que está o mercado, qual o nicho desse banco, para fazer um investimento nesse CDB, por exemplo. Existem bancos agora, bancos digitais, que são excelentes, e tem outros bancos digitais que estão começando, né? Então você tem que fazer uma aposta um pouco mais conservadora. Na minha opinião, fazer apostas com valores de menos de R$300 mil, que teria o fundo garantidor de crédito para garantir o recebimento desse recurso. Enfim, quem tem pouco dinheiro, Tiago, quem tem R$10 mil para guardar, vamos pensar isso. Letícia já está me condenando, que ela só tem R$2. Ensina para nós, réis mortais. Não é 300. Eu não estou falando de 300 mil, estou falando de quem não é 300 mil, tá bem. Vou aqui ouvir a resposta. Neila, até vou me corrigir. Teoricamente, um pequeno aplicador, uma pessoa para aplicar R$200, R$100 e para começar seus investimentos, sim, a poupança é um bom investimento. Porque para outros investimentos, a entrada é um pouquinho maior. Para valores a partir de R$10 mil, existe um universo de outros produtos que são mais rentáveis. Nesse universo de R$100 até R$10 mil, existem alguns fundos de investimentos que são bem mais rentáveis do que a poupança. Isso considerando um investidor bem conservador. Tiago, muita gente tem pensado em aplicar dinheiro em fundo de previdência. Pensando na aposentadoria. E a aplicação direta pode ser uma alternativa. Você tem alguma recomendação nesse sentido?
O fundo de previdência, ele tem uma série de vantagens, né? Primeiro, o fundo de investimento é um fundo aberto, então você tem que saber escolher qual fundo você vai aplicar para você ter uma rentabilidade melhor, sendo que o fundo ele vai te dar algumas vantagens, que é não passar por um inventário, que isso é bastante vantajoso, e não pagar também alguns impostos no caso de sucessão. Então, é bem vantajoso. O mais importante para escolher a previdência é o tipo de previdência. Existe o PGBL e o VGBL. O PGBL, existe uma vantagem tributária para pessoas que pagam um imposto de renda. Então, para empregados normais. No caso, profissionais liberais e empresários, no caso, eles têm que investir no VGBL. Então, o mais importante, mais do que até escolher o fundo, é saber qual tipo você vai aplicar, ou o VGBL ou o PGBL, mas os dois são bastante vantajosos. Tem uma regrinha no mercado que diz o seguinte: não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Enfim, quem tem um pouquinho de dinheiro, vai guardando, vai fazendo a poupança, né? Vai botando o dinheiro realmente na poupança. Tesouro direto seria uma possibilidade também, dividir um pouco na poupança, tesouro direto, como seria isso? O Tesouro Direto é uma boa oportunidade para qualquer investidor. O Tesouro Direto é um risco 100% do governo federal e eu concordo que não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, mas, por exemplo, fundos, ele não coloca, não existe um único investimento. Um fundo normalmente vai ter 300, 400 investimentos. Então, qualquer problema dentro de um risco dentro do fundo, ele vai ficar pulverizado com um total de ativos que é alocado. Mas eu acho que o Tesouro Direto também é uma boa oportunidade para o investidor tentar uma rentabilidade um pouco melhor do que a poupança. Tiago, é muito difícil escolher para um leigo, uma pessoa que não estuda, não está observando o mercado toda hora, observar onde é melhor colocar o dinheiro, onde é seguro. Existe um movimento bastante conservador, principalmente diante da crise, né? As pessoas querem correr menos riscos. Então, o que você aconselha em termos assim, de garantia? Você fala, menos de 300 mil reais, vai onde tem um fundo garantidor de crédito, né? Até 250 mil, se eu não me engano, o governo garante, né, esse recurso. Mas, assim, o que as pessoas devem olhar? É preciso contratar uma pessoa, quem tem mais recurso, que vai comprar um imóvel, enfim, tem algum projeto maior, ele precisa contratar alguém para fazer esse tipo de aplicação? A gente trabalha através de assessoria, né? Por exemplo, existem vários tipos de assessores e que são especialistas em... estudam, né? Que estudam e que acompanham o mercado. E existe no mercado uma série de investimentos, por exemplo, ações, fundos de investimentos, renda fixa, tesouro direto, poupança, emissões de títulos privados, uma CRA, uma CRI, uma debênture. Então tem que ter um especialista para poder olhar por olhar dentro, e ver, né, o que tem. E customizar os investimentos, porque cada investidor tem um perfil. Então, por exemplo, uma pessoa que seja mais arrojada está numa excelente hora de aplicar em ações. Uma pessoa conservadora, mesmo numa excelente hora, não deve aplicar em ações. Deve se manter aplicando no seu perfil. Então, tem que ter um assessor especialista para conseguir fazer esse trabalho em conjunto. Hoje tem uma dificuldade grande no mercado, que é a questão das taxas de juros bem baixas, né? Enfim, tem que ver também quem está pagando mais. Um prêmio maior. Não só o prêmio, né? Além do prêmio, existem outras opções de investimento que está fora da taxa de juros. Essa taxa de juros, por exemplo, está ajudando algumas empresas a baixar o seu endividamento e melhorar a rentabilidade. Então, consequentemente, quem tiver ações dessa empresa vai ter uma boa rentabilidade. Né? Existem outras opções que não estão só atrelado a um percentual, né? Ok, Tiago, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Nós conversamos com o Tiago Fujiwara, diretor e assessor de investimentos da Conceito Investimentos.